Pessoal, professora Júnior na área, eu vou explicar sobre os recursos da FCC. O pessoal da CLDF está me perguntando, porque tem uns vídeos meus que eu deixei no YouTube naturalmente falando que a FCC é uma banca muito resistente a recursos. Pronto, eu falei isso, então eu quero esclarecer porque isso deu um desespero no pessoal do CLDF, mas eu vou explicar o que é que vocês viram lá, vocês podem conferir. A FCC é muito resistente a recursos que tratam de discursivas, que trazem como tema conhecimentos gerais, aquelas discursivas aplicadas principalmente aos tribunais regionais, daqueles temas filosóficos. Ali existe uma resistência mesmo, a banca não tem provido recursos ali. Discursivas de conhecimento específico, se o aluno estiver certo na sua argumentação, dá provimento a recurso sim na FCC, já houve, nós tivemos um aluno do TCE do Ceará, por exemplo, que conseguiu na época, se eu não estou enganado, acho que 7 pontos numa discursiva da FCC ou mais, tá? Eu lembro que foi uma pontuação absurda que ele tinha conseguido. E nós não pedimos aquilo tudo. Mas por quê? Porque a banca reconheceu um erro na argumentação dela. Então eu vou explicar para vocês o que, com base nessa grade do consultor técnico legislativo, o que dá para você recorrer e aquilo que realmente não vai dar margem para você. Então, a primeira situação que você precisa analisar com calma, aproveita que você tem esse tempo todo, né, numa fase recursal, o que é raro, geralmente são 48 horas, mas você tem um tempo maior, o que você pode analisar e como é que está a sua situação. Primeira questão, você tem que saber qual é o papel do recurso. Ora, o recurso é um instrumento do qual você se vale para você tentar majorar a sua nota, mas tentar majorar a sua nota a partir de um erro cometido pelo primeiro revisor do seu texto. Então você precisa analisar todos os itens que a banca te deu, conferir estes itens em relação ao que você produziu, não é? E marcar quais são os itens que são passíveis, por exemplo, para poder majorar a sua nota. Por exemplo, vamos supor que você discordou, a parte de domínio técnico de conteúdo. Ô, Júnior, a banca deu um padrão de resposta. Eu posso discordar desse padrão? Eu vou explicar dois casos bem diferentes. O CESP tem um padrão de resposta do qual você pode discordar provisoriamente dele dias depois que a banca deu o padrão, ou seja, antes de você ver o resultado da sua discursiva. Você pode ir lá e tentar impugnar o padrão, lá no CESP. Por exemplo, a prova foi no domingo, dia 10. Aí na terça-feira, dia 12, eles publicam o padrão da discursiva e o aluno pode impugnar aquela resposta, parcialmente ou completamente. Ele pode tentar fazer isso daí. Depois que ele fez isso, a banca corrigiu então o padrão que estava em desacordo. Logo que a banca publica a discursiva do aluno, o aluno já não pode mais impugnar o padrão. Tem que ser aquilo que estava no padrão, uma vez que ele teve chance no passado de fazê-lo. Isso é o CESP. Esclarecido? A FCC não te dá esse prazo. O que ela faz? Ela lança o padrão de resposta no mesmo dia em que lança a vista da sua discursiva. Então você tem o direito, sim, se você verificar que a norma que foi apresentada aqui, neste domínio técnico, poderia também dar espaço para outra norma que você utilizou na sua discursiva, basta você vir a este item, né, a este item aqui, e dizer dizer para o examinador que, olha, embora aqui exista uma correção em relação à resposta, a sua resposta também está correta com base na norma tal, que não veio no padrão, mas é verdadeira. E aí você precisa trazer o seu texto, colocar um trecho da norma e demonstrar que você está correto. É simples assim, entendeu? Então, na FCC você pode sim ir contra este padrão. Na FCC não tem problema, porque ela não abriu para você antes. Quando nós conseguimos para esse aluno que eu citei para vocês lá no TCE do Ceará, que foi tem um tempinho já, na época ele conseguiu uma nota altíssima na FCC, foi por conta disso. Havia uma resposta que tinha sido dada, por exemplo, sobre uma norma de auditoria, e como o material de auditoria é muito amplo, ou seja, não existe um material só, não existe um autor só, o que se fez? A gente, conversando com o aluno, né, e isso é muito importante, você manter com o seu professor elaborador uma conversa muito íntima,
Por exemplo, falando, olha, qual foi a sua base de estudo? Porque às vezes, gente, vamos supor, eu pego um professor para ajudar de pedagogia, para ajudar o pessoal da pedagogia a fazer o seu recurso. Então, o que acontece? Esse professor, se ele é especialista em Paulo Freire, toda a leitura dele é sobre Paulo Freire, mas de repente o aluno teve uma leitura sobre Demerval Saviani, que é um autor muito importante também na área. E ele trouxe para o texto dele, por exemplo, uma finalidade da educação baseada em Demerval Saviani. Então, é importante que ele fale, olha, quando eu estudei, eu me baseei nesse texto aqui do Demerval Saviani. Veja que tem a ver. Aí, esse tipo de aluno que procede dessa forma é o aluno que mantém um diálogo mais íntimo com o seu professor elaborador, ou o professor diz, não, isso aqui não serve, infelizmente você errou. Então, é o aluno que tem mais chances de provimento. Então, o recurso não é só uma coisa feita a duas mãos, ele tem que ser feito sempre a quatro mãos. A gente precisa entender o que o aluno raciocinou. Então, quer dizer, você pode, é dessa forma que é feito, então, o recurso de conhecimento específico. Eu chamo a atenção de vocês para isso. Você pode, naturalmente, dialogar. E essa questão do diálogo é tão importante porque, às vezes, nessa fase, vamos supor, o estudo de caso 1, para este critério aqui, valia 43 pontos. O aluno fala assim pra gente, olha, eu preciso de 5 pontos. Mas o aluno está tão tenso que aqui, de repente, ele tirou 40 pontos e não tem mais nenhum critério para poder tirar, para poder extrair nota para ele. Então a gente tem que virar para ele e falar, olha, você só tem 3 pontos de chance. Ou não, dentro desses 3 pontos a gente só consegue 1 ponto, porque você coloca um aspecto um pouquinho a mais só do que você colocou e dá pra gente contabilizar 1 ponto a mais na proporcionalidade da nota. E aí, o que você tem que observar é que se este 1 ponto vai te colocar numa situação de uma possível nomeação a posteriori, porque também tem isso. Às vezes você tem 5 vagas, mas peraí, chamaram mais 2, há chance de chamarem mais 2, ou o concurso está válido por não sei quanto tempo. Então é melhor eu pegar este 1 ponto com vontade para eu tentar ser feliz, não é? Então o professor tem que falar, olha, esses 5 pontos você não consegue, não tem margem. Aí você, é verdade. Entendeu, gente? Então todo esse alerta eu faço para vocês, no sentido de vocês entendam o procedimento recursal, né? É claro, vocês podem fazer recurso por conta própria, sim, naturalmente não é nada complicado. Inclusive no turma de redação a gente talvez não consiga atender todo mundo, tá certo? Porque a gente às vezes tem que deslocar vários tipos de profissionais de áreas diferentes para isso daí, para nos dar suporte. Então, isso que eu chamo a atenção de vocês. O mais importante, não é que vocês percebam por vocês mesmos a possibilidade recursal. Porque se vocês perceberem por vocês mesmos, vocês não vão se sentir lesados, não vão se sentir enganados. Nem sempre a banca acolhe o recurso com justeza, isso é bom frisar. Eu nunca vou falar para vocês, olha, o recurso, vamos supor, aqui o argumento é válido, mas de repente o examinador não acolheu. Acontece isso. Ou o argumento é válido, nós pedimos 1 ponto, o examinador deu 3 pontos. Acontece isso também. A FCC, ela não olha exatamente o que você pediu, né? Ela analisa e vê, peraí, não, a resposta desse camarada tá certa, vamos subir. Então, é dessa forma que se faz. O que eu tenho visto, né, até o presente momento que tem dado margem a recurso? Vamos lá. Bom, primeiro, realmente há aspectos técnicos que são diferentes do aspecto técnico apresentado nesse item aqui. Às vezes o aluno responde, por exemplo, era para citar com base na Constituição. De repente o aluno responde, está na Constituição, embora ele não tenha sido expressivo, a gente consegue fazer o alinhamento, isso aí é possível. De repente o aluno tem uma norma, ou ele parte de um autor, ou sei lá, de alguma jurisprudência ou de alguma orientação ou uma nota técnica que fundamenta isso aqui, é sempre oficial, tá, gente, de preferência, ou autores renomados, a gente precisa dessa fundamentação, então isso é possível você modificar esta nota aqui, geralmente é que dá mais provimento na FCC. Outra questão, a adequação ao tema arguído, né, o que acontece nessa fase aqui? É a questão da unidade textual. Se você trabalhou o tempo inteiro em cima daquela unidade, então o tema está adequado. Por exemplo, houve determinados espelhos que a banca já colocou uma adequação aqui pré-definida. Ela colocou finalidade de alguma coisa. Mas espera aí, se o tema não pediu finalidade, o tema fez uma abordagem muito geral, a gente pode falar que
o próprio espelho traz uma restrição que não foi apresentada, por exemplo, no enunciado da questão. A gente já tem visto questões nesse sentido, e que naturalmente vão dar provimento a recurso, pelo menos dentro daquilo que é justo, sim. Se a banca vai prover, é outra história, mas dentro do que é justo, sim. Eu sou sempre muito transparente, eu venho aqui na área aberta e comento com vocês primeiro. A parte de estrutura, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, até que a banca tem dado total para todos os discursivos que eu vi até agora, não é? Mas vamos supor que a banca, o aluno retome o tema, aquilo ali já é um valor introdutório, né? Veja que essa grade aqui, tá, gente? Ela é nova na FCC, ela inaugura 2019, dessa forma. Antigamente era diferente essa grade, há pouco tempo atrás era bem diferente. Então, aqui a parte de introdução, por exemplo, um resgate do tema é um aspecto introdutório. O próprio resgate do tópico é um aspecto introdutório. Funciona também, a gente consegue comprovar por meio de redatores famosíssimos como Otto Moacir Garcia, então não há muito que se questionar. Caracterização do assunto enfocado, valentes de variáveis e implicações atinentes. Isso aqui, por exemplo, se você trouxe um exemplo, se você aprofundou um pouco mais a explicação, existe ali um elemento de caracterização. A gente tem que ver qual foi o peso que a banca deu, tá? Qual foi o peso do examinador, a proporcionalidade, às vezes, em relação a outros textos corrigidos para o mesmo concurso. Então, a gente consegue argumentar nesse sentido. Aliás, essa diferença basicamente do recurso feito pelo professor, o professor elaborador. Por quê? A gente, às vezes, recebe um conjunto de 5 discursivas e aí você consegue analisar qual foi a proporção de tiragem. Se você nota alguma proporção diferenciada, aí você consegue argumentar falando que houve uma desproporcionalidade, né, na aplicação daquela pontuação. Aqui, nesta parte, na parte que tem um valor menor, por exemplo, parâmetros de clareza, coesão, concisão, a gente tem que analisar o que foi que o aluno escreveu. É passível também de defesa, mas depende do que você escreveu e da forma como você escreveu. Essa que é a parte mais importante. Adequação vocabular considerando a área de conhecimento. Isso aqui é termo técnico, todo mundo tirou total nisso aqui, eu não vejo. É raro a gente encontrar alguém que não tenha conseguido nota aqui. Correção de expressão, a gente tem que contar a quantidade de erros de língua portuguesa que se cometeu e tal, e qual foi a pesagem que a banca deu aqui para cada erro, né? E aqui são os itens de impessoalidade. Impessoalidade quer dizer você escrever praticamente na terceira pessoa, então a banca já definiu o que ela queria, né? Mas quem escreveu na primeira pessoa do plural é passível, sim, de defesa, porque a gente tem o próprio Manual de Redação Oficial da Presidência da República, que é o Manual de Redação Oficial que trata da administração pública, ela vai te dizer quais são os critérios de impessoalidade. A edição nova já traz a primeira pessoa do plural e mesmo a primeira pessoa do singular, hein? E mesmo a primeira pessoa do singular, como elemento, a depender da forma como você escreva, como critério de impessoalidade. Então são essas questões que eu quero chamar a atenção de vocês. Quem for montar recurso por conta própria, não faça recursos muito extensos, não funcionam. Recursos com muita raridade vocabular, muita erudição, também funcionam de forma mais rara. O importante é sempre você deixar claro o que é, contra o que você está recorrendo, não é? A pontuação de que você precisa, fundamente seu recurso. Recursos da FCC tem que ser todos fundamentados, não basta você só citar o padrão, tá? Porque uma vez que a banca não traz para você, vamos dizer assim, a chance de você impugnar o recurso previamente, então você precisa fundamentar o recurso, não pode só citar que foi de acordo com o padrão. A gente cita que foi de acordo com o padrão e mais alguma fundamentação. Então, é por aí que funciona. E aí, gente, só mais uma dica, né? Pessoal que fez para revisor. A parte de correção de erros gramaticais, que foi a outra questão, ali, o texto que a banca apresentou, ele tá perfeito, tá? O que tem que fazer é contar os erros e ver se realmente houve uma contagem correta dos erros que você apontou. Porque o texto da banca está muito bom. Agora, a primeira questão, ela tem um probleminha aqui, que é facilmente defensável. Veja que aqui existe uma conclusão, mas aqui indica uma continuidade. Então, alguns redatores fizeram essa continuidade junto com esse primeiro parágrafo aqui.
que a banca não fez. Então, isso também é facilmente defensável. Vocês já sabem que a continuidade do assunto, né, requer a manutenção deste assunto no mesmo parágrafo, né? Porque você tem o tópico e você tem os assuntos secundários a estes tópicos, este tópico mas faz parte do mesmo núcleo. Então, se você colocou aqui junto nessa reunião, tudo bem. Aqui já indica uma mudança de curso. Portanto, aqui realmente indica mudança de parágrafo. Tranquilo? E o resto tem que analisar a forma como você compôs, observar qual foi o julgamento que a banca empreendeu, né, para que possa haver aí a questão, tá? Pessoal pergunta pra gente, no Turma vai ter recurso para a CLDF? Sim, nós vamos abrir. Agora eu vou dizer para vocês quando começam os nossos trabalhos recursais para a CLDF. Como nós estamos fazendo o recurso da PRF até amanhã, né, até o dia 21, então nós vamos abrir o recurso da CLDF, aliás, nós vamos abrir hoje, mas nossos trabalhos começam a partir do dia 22, tá certo? Então a gente vai trabalhar a partir do dia 22. Atenção, eu vou explicar para vocês como que vai ser o procedimento no caso de vocês da CLDF. A gente vai fazer uma espécie de recurso chamado recurso conjunto. O que é o tal do recurso conjunto? Existe o recurso integral? Existe, porque tem sempre um aluno que pede, ele não consegue nem digitar o texto dele. Então pronto, teremos recurso integral e teremos recurso conjunto. O recurso conjunto nada mais é do que você digitar a sua discursiva e indicar linha a linha. Por exemplo, primeiro parágrafo, você coloca lá, introdução, trabalhado aqui na linha de 1, o intervalo de linhas de 1 a 5. Aí você digita do jeito que você escreveu, não corrija erro de português nem nada, do jeito que você escreveu. Depois, item 1 do tema, da linha 6 à linha 10, digita. Por que a gente pede digitado? Porque se você digitar, né, você digitar o seu texto, fica mais fácil recorrer. Outra, como a gente prefere no Turma ter recursos mais profícuos, recursos que realmente deem resultados, o que acontece? A gente pede para o aluno exatamente para que ele informe qual é a posição em que ele está, de quantos pontos ele precisa, qual foi no entendimento dele que foi diferente da banca, o argumento que ele pensou, tá certo? Se ele tiver esse argumento pronto, ele manda, então ele paga mais barato por isso. E outra coisa, é o recurso mais eficaz. É o recurso que nos dá resultados, ó, tá até aberto aqui no computador, eu vou mostrar para vocês aqui. Resultados como estes aqui, ó, que a gente às vezes recebe no nosso WhatsApp aqui do Turma, do estúdio do Turma, às vezes recebe o WhatsApp do gestão do Turma de redação, né? Então veja aqui, aluno do TCE que conseguiu o recurso, né? Aqui nos mandou um áudio, certo? Temos aqui aluno da Polícia Federal que conseguiu seu recurso, né? E por aí vai, aluno da FUB conseguiu 5 pontos no seu recurso. Então, isso aqui são exemplos de alunos que mantiveram um diálogo muito estreito para que o trabalho fosse vencido. É a sua última chance. Agora, quem deve recorrer? É todo mundo? Não, pelo amor de Deus, deixa eu explicar para vocês, né? Quem deve investir em recurso. Primeiro, você passou, foi aprovado? Fui. Você foi aprovado em que distância do último colocado? Né? Último lugar, penúltimo lugar? Rapaz, vai fazer seu recurso, sabe por quê? Porque senão você pode sair da fila. Esse aqui é o mais perigoso no meu ponto de vista, porque as bancas têm mexido na fila recursal, tá? Você está pertinho de ser aprovado? Estou. Falta o que para você? Poxa, falta 1 ponto, falta meio ponto. Eu sou o primeiro da lista de excedentes. Então, quer dizer, você está aí na lista de excedentes, vai fazer seu recurso. Vai investir no seu recurso, é a sua última chance. Essas pessoas, sim. Entendeu como é que funciona? Essas pessoas, sim, tá? Então, se você quiser, você pode consultar a nossa página, que está aqui na descrição abaixo do vídeo, né? É o Turma de Redação, escreve Turma de Redacão, tá bom? .com.br. Se o seu recurso não tiver provimento, a gente analisar em conjunto, doutor que não tem, você pega 85% do seu investimento de volta, a gente retém 15%, eu vou explicar, porque dá uma trabalheira danada para tirar isso aqui do fisco,
e para tirar isso da plataforma, a plataforma ela ganha pela presença do aluno. Então a gente tem que ficar fazendo um relatório aqui explicando por quê. Não dá tempo. A fazer cursal não dá. Então, quer dizer, para curso devolve integral. Para esse aqui, a gente recolhe, deixa ali 15% para a gente não dar trabalho financeiro. Então, se tiver o provimento recursal, a gente vai falar, nós vamos atacar tal item, tal item, tal item. O que você acha e tudo. E você precisa ter a consciência de que aquilo ali é válido. Eu acho muito importante você não comprar a possibilidade, olha, cabe recurso. Não, não faça isso. Analise, veja junto com o seu professor, assine a sua concordância ou a sua discordância, tá certo? Mesmo não sendo turma de redação, onde for. Não é porque você quase passou que você tem que aceitar tudo que vão te propor nessa fase. Lembre-se, quem já está no prejuízo precisa sair ganhando. E para sair ganhando tem que ser inteligente, tá bom? Beijo grande para vocês. Parabéns para quem obteve sucesso, né? E boa sorte para quem precisa ir ou manter o seu sucesso ou melhorar a sua posição no concurso. Perfeito?